Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com o Dr. Sérgio Leonardo, presidente da OAB de Minas Gerais. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria participar aqui do podcast com você, Letícia. Que bom. Gente, falar da advocacia e com o presidente da OAB aqui é uma honra. A gente queria que você falasse um pouco da importância do advogado na sociedade. Olha, Letícia, é muito legal poder falar disso no mês da advocacia, né? Olha, o advogado é a voz do cidadão perante o sistema de justiça. É através do nosso trabalho que as pessoas têm os seus direitos reconhecidos na justiça, o seu patrimônio, a sua honra, a sua liberdade defendida. O advogado e a advogada, eles usam a arma mais poderosa de todas, Letícia, a palavra, escrita e falada. O nosso guia é a Constituição da República de 1988. E por isso nós somos rebeldes e revolucionários diante do ataque ou da restrição às liberdades. É através do trabalho nosso, lutando por um julgamento justo em cada processo, que as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal se efetivam. E só assim se legitimam as sentenças judiciais. Então, falar para a advocacia e sobre a advocacia no mês que celebra a nossa profissão é motivo de muita alegria para mim, porque a nossa entidade, que é a entidade que reúne a advocacia, que faz a representação e a defesa da advocacia, ela tem uma missão maior. Ela é também a Casa da Cidadania. Ela é uma entidade que tem compromisso com o Estado Democrático de Direito, com a defesa dos direitos humanos, com a luta pela justiça social, com a defesa das liberdades. É importante falar disso, porque assim, muitos advogados, estava até comentando aqui há pouco, não participam do OAB. Como é importante participar do órgão de classe para fortalecer a classe e aprimorar. Existe um aprimoramento quando você participa de comissões, para buscar ter esse papel social, voltado para a sociedade de uma forma mais efetiva. Eu vi que na sua gestão você pensou muito na questão da efetividade das comissões. Me fala um pouquinho disso, como que foi como está sendo, né, a experiência de ser presidente e de pensar em cada detalhe para que a advocacia cada vez mais caminhe e seja respeitada socialmente. Eu acho que esse respeito social ele é muito importante. São duas coisas muito interessantes que você falou, né? Em relação às comissões da ordem, as comissões são o pulmão da OAB. São elas que fazem o trabalho, que criam uma interface entre a OAB e a sociedade. Por exemplo, nós temos o programa Direito na Escola, que tem membros em várias comissões da OAB. É um projeto transformador da sociedade. A gente vai mudar a sociedade no médio prazo. Por meio da educação. Por meio da educação, transformando a vida de cada criança, de cada adolescente, para a gente ter cidadãos mais cônscios de seus direitos e deveres. É um trabalho de comissão da OAB que adotou um programa, que institucionalizou um programa que vai transformar totalmente a sociedade. Verdade. E esse trabalho para trazer o advogado de volta é algo que para a gente foi muito importante. A gente, desde o começo da gestão, sabia que reconectar a advocacia com a OAB. O advogado precisa voltar a ter o sentimento de pertencimento. Falar, eu sou advogado, eu sou advogada, eu quero participar da OAB, eu vou contribuir. Socialmente. A gente precisa ter esse sentimento de pertencimento. E aí, a partir desse sentimento que você teve essas ideias, que você foi muito nos interiores, você foi muito presente o tempo todo e estimulou esse sentimento dentro. Eu vejo que você vê que qualquer interior hoje, eles têm festa, tem confraternização, então tem não é estrutura de apoio à advocacia. De apoio, né? A gente estava com a Caixa de Assistência falando dela, como foi importante ter a advocacia nesse sentido, do apoio para o advogado que está começando, não tem condições financeiras ainda. Fala um pouquinho dessa ideia de apoiar esse advogado que está no início da carreira. Olha, isso foi talvez a primeira grande decisão da nossa gestão. Vamos apoiar os jovens advogados, vamos ajudar os jovens advogados. E aí, num trabalho de sintonia, OAB e Caixa, sob a liderança do presidente Gustavo Chalfun, nós começamos no primeiro mês entregando um certificado digital para o advogado que recebia a carteira. Porque o advogado, até nas gestões anteriores da OAB, ele ia para a sonalidade, recebia o cartão de identificação e a carteira, e a OAB dizia para ele, você está pronto para advogar. Não estava. Tinha certificado? No âmbito do processo judicial eletrônico, só com certificado. Então, no primeiro mês, a Caixa instituiu o certificado digital gratuito. Depois instituiu o meu primeiro site. Depois instituiu programas de assistência à saúde.
sempre apoiando o advogado no início da profissão. Olha, nós inauguramos no mês de junho, em Montes Claros, um novo centro de serviços para advocacia. Foi o 111º espaço novo de apoio ao exercício da advocacia. O advogado e advogada em Minas Gerais, que estiver começando, ele não precisa ter escritório, porque ele tem uma estrutura da OAB no formato de coworking em que ele pode atender cliente. E hoje é muito prático trabalhar de casa. Então, dependendo, né, se o advogado está iniciando, não tem estrutura financeira ainda, ele vai fazendo cartela de clientes até conseguir. E esse apoio da OAB é fundamental. O advogado hoje, para trabalhar, ele precisa de um notebook, um smartphone, um plano de dados, um certificado digital. E conhecimento. Com isso, estudando bastante, ele advoga de qualquer lugar do mundo. O processo eletrônico, ele traz essa vantagem pra gente, né? Você pode estar viajando e estar trabalhando. Eu acho assim, o processo eletrônico, com todas as dificuldades que ele traz, com todas as falhas, com a inaceitável multiplicidade de plataformas, ele ainda assim é mais democrático, é mais inclusivo. Com certeza. Porque possibilita que mais pessoas possam buscar o acesso à justiça e que mais advogados e advogadas possam representar essas pessoas sem nem ter uma estrutura de escritório. Exatamente. E fazendo isso de qualquer lugar do mundo. Imagina, na Justiça do Trabalho, você pode distribuir um processo no juízo 100% digital. Você nunca vai ter contato com o fórum. As audiências vão ser todas com videoconferência. A praticidade, a economia financeira. É muito mais eficiente, democrático e inclusivo. Isso aí, maravilha. Eu queria, assim, para a gente fechar com chave de ouro, você desse uma dica de quando você começou a advogar, o que você fez que o tornou Sérgio Leonardo, que foi o diferencial na sua carreira. Olha, o pessoal que está começando aí. Eu poderia dizer um pouco de mim, mas também dizer do que eu penso hoje sobre qual é o melhor caminho. No meu caso, eu sempre fui muito curioso. E eu acompanhava muito os outros advogados, os advogados mais experientes. Eu ia para o Tribunal de Justiça ficar assistindo sustentação oral. Eu, no meio da tarde, pegava um processo no fórum, eu ia lá para o júri, ficar assistindo o júri que estava acontecendo. Hoje é possível fazer isso assistindo TV Justiça, vendo os julgamentos do Supremo, vendo sustentação oral de outros colegas, para que você possa aprender, ver, se projetar naquilo ali. Eu acho que é fundamental para quem quer ter sucesso na profissão, em primeiro lugar, fazer estágio. Porque no estágio você aprende... É a oportunidade de ver o que você gosta e não gosta. E até para você aprender assim, como que trata com o cliente? Como que contrata? O que eu preciso combinar? Que documentos eu tenho que pedir? Como é que eu me porto numa sala de audiência? Como que eu me dirijo a uma autoridade? Isso você aprende no estágio. E aí o que eu acho que é mais interessante agora é você identificar qual é a área da sua afinidade, estudar ela profundamente, identificar um nicho de atuação profissional. Mais especialista. Às vezes até um subnicho de atuação profissional. Talvez isso não seja possível em todas as cidades, dependendo do tamanho do mercado da advocacia. Mas como lá de Tamarandiba, que é a terra do meu pai e do meu avô, o advogado pode advogar no Brasil inteiro, com o PJE, se ele identificar um nicho ou um subnicho, se especializar e se diferenciar, eu acho que ele tem muita chance de ter sucesso no mercado de trabalho. Crescimento profissional. Que bom. Obrigada, doutor. Prazer recebê-lo aqui. Gente, ficam as dicas maravilhosas, doutor Sérgio. E primeiro eu quero te agradecer pela presença, né? E também te parabenizar pela gestão, que é realmente uma gestão inclusiva. Isso é fundamental para o advogado se sentir acolhido na sua própria casa. Eu fico muito feliz, dediquei aí já 2 anos e 8 meses da minha vida, sangue, suor e lágrimas, para poder implementar um projeto de inovar, incluir e avançar. E nós vamos seguir transformando a advocacia e a sociedade por muitos e muitos anos. Maravilha. Obrigada, doutor. Obrigado.